Pedro nega seu mestre. Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com um juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Esses versículos relatam um acontecimento notável e profundamente instrutivo: a negação de Cristo por parte do apóstolo Pedro. Esse é um daqueles eventos que provam indiretamente a veracidade da Bíblia. Se o Evangelho fosse mera invenção humana, nunca teríamos sido informados de que um de seus principais pregadores foi tão fraco e pecador a ponto de negar seu mestre. A primeira coisa que clama por nossa atenção é a natureza do pecado de que Pedro se tornou culpado. Foi um grande pecado. Vemos um homem que havia seguido Cristo por 3 anos, destacando-se em sua profissão de fé e amor por ele, um homem que havia recebido muitíssima misericórdia e amabilidade e que fora tratado por Cristo como um amigo familiar. Vemos esse homem negar 3 vezes que conhecia Jesus. Isso foi muito mal. Foi um pecado cometido em circunstâncias agravantes. Ademais, Pedro fora avisado claramente do perigo e tinha ouvido a advertência. Havia pouco tinha recebido pão e vinho das mãos de nosso Senhor e declarado em alta voz que, ainda que tivesse de morrer com Cristo, jamais o negaria. Isso também foi muito mal. O pecado foi cometido sob uma provocação aparentemente pequena. 2 simples criadas fazem a declaração de que ele estava com Jesus. Os que estavam ao lado dizem: Verdadeiramente és também um deles. Nenhuma ameaça parece ter sido usada, nenhuma violência parece ter sido feita. No entanto, isso foi suficiente para derrotar a fé de Pedro. Ele negou diante de todos. Negou com juramento e praguejou. Verdadeiramente esse é um quadro humilhante. Frisemos bem essa história, guardando-a na memória, pois nos ensina com toda clareza que os melhores dos santos não passam de homens, homens cercados de muitas fraquezas. Um homem pode converter-se ao Senhor, ter fé, esperança e amor para com Cristo, e mesmo assim ser apanhado em uma falta e sofrer quedas terríveis. Isso nos mostra a necessidade da humildade. Enquanto estamos no corpo, corremos perigo. A carne é fraca e o diabo está sempre ativo. Jamais devemos pensar: eu não caio. Isso nos mostra o dever de usarmos a bondade para com os irmãos na fé que erram. Não devemos classificar homens como réprobos não convertidos somente porque ocasionalmente tropeçam e erram. Antes, devemos lembrar-nos de Pedro e corrigi-los com um espírito de brandura. Gálatas 6:1. A segunda coisa que demanda a nossa atenção é a série de passos pelos quais Pedro foi levado a negar seu Senhor. Esses passos estão misericordiosamente registrados para o nosso aprendizado. O Espírito de Deus cuidou de tê-los por escrito em benefício perpétuo da Igreja de Cristo. Acompanhemos esses passos um a um. O primeiro passo para a queda de Pedro foi a autoconfiança. Ele disse: abre aspas, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim, fecha aspas. Mateus 26:33. O segundo passo foi a indolência. Seu Senhor lhe dissera para vigiar e orar. No entanto, em vez de obedecer, Pedro dormiu. O terceiro passo foi acomodar-se covardemente. Em vez de ficar ao lado de seu Senhor, ele primeiro o abandonou e depois o seguia de longe.
O último passo foi expor-se desnecessariamente às más companhias. Ele foi ao pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os serventuários, como se fosse apenas um deles. Então veio a queda final, o juramento, os impropérios e a tríplice negação. Por mais espantoso que pareça, o coração de Pedro vinha se preparando para aquilo. Sua queda foi puramente o fruto das sementes que ele mesmo havia semeado. Colheu o fruto de seu próprio proceder. Jeremias 17:10. Não nos esqueçamos dessa parte da história de Pedro. Trata-se de uma grande lição para todos os que se professam cristãos. Graves enfermidades raramente nos afetam o organismo sem a demonstração prévia de uma série de sintomas. Para o crente, grandes quedas raramente acontecem sem que tenha havido anteriormente algum desvio secreto. A igreja e o mundo às vezes ficam chocados com a súbita má conduta de alguma figura importante do cristianismo. Crentes são desencorajados e tropeçam por causa disso. Os inimigos de Deus se regozijam e blasfemam. Porém, se a verdade pudesse ser conhecida, a explicação para isso geralmente seria o afastamento secreto de Deus. Os homens caem em sua vida privada muito antes de caírem em público. A árvore tomba com grande estrondo, mas a deterioração secreta, que leva à queda, frequentemente não é descoberta até o momento da queda. Por último, merece a nossa atenção a tristeza que o pecado de Pedro trouxe sobre ele. No final do capítulo, lemos, abre aspas, e saindo dali, chorou amargamente, fecha aspas. Essas palavras merecem mais atenção do que costumam receber. Milhares de pessoas leem a história do pecado de Pedro sem dar importância às suas lágrimas e ao arrependimento. Que possamos ter olhos para ver e coração para entender. Nas lágrimas de Pedro, vemos a estreita ligação entre o afastamento de Deus e a infelicidade. Um arranjo misericordioso de Deus é que, em certo sentido, a santidade sempre será sua própria recompensa. Um coração pesado e uma consciência perturbada, uma esperança nevoada e uma colheita abundante de dúvidas sempre serão a consequência de apostasia e inconsistência. As palavras de Salomão descrevem a experiência inconsistente de muitos filhos de Deus. Abre aspas. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta. Fecha aspas. Provérbios 14:14. Portanto, que seja um princípio fundamental de nossa religião cristã, se realmente amamos a paz interior, que devemos andar sempre perto do Senhor. Nas lágrimas amargas de Pedro, vemos a grande diferença entre o hipócrita e o crente verdadeiro. Quando o hipócrita é vencido pelo pecado, geralmente cai para nunca mais se levantar. Ele não tem dentro de si nenhum princípio de vida para restaurá-lo. Mas quando o Filho de Deus cai em pecado, levanta-se novamente e, mediante verdadeiro arrependimento e pela graça de Deus, corrige a sua vida. Que ninguém se lisonjeie diante do pensamento de que pode pecar impunemente só porque Davi cometeu adultério e Pedro negou seu Senhor. Não há dúvida de que esses dois santos pecaram grandemente, mas não prosseguiram em seus pecados. Eles se arrependeram grandemente também. Lamentaram amargamente sua queda, abominaram e odiaram suas próprias iniquidades. Seria bom se os homens imitassem esses santos de Deus em seu arrependimento tanto quanto em seus pecados. Muitos estão familiarizados com a queda desses homens de Deus, mas não com a sua recuperação. Muitos, como Davi e Pedro, caíram em pecado, mas não se arrependeram como Pedro e Davi. A passagem inteira está cheia de lições que jamais deveríamos esquecer. Professamos ter esperança em Cristo? Então observemos a fraqueza de um crente e os passos que levam até a queda. Temos nos desviado lamentavelmente e abandonado o nosso primeiro amor? Lembremos-nos então de que o Salvador de Pedro ainda vive. Há misericórdia para nós tanto quanto houve para ele, mas precisamos nos arrepender e buscar essa misericórdia se realmente desejamos encontrá-la. Voltemo-nos para Deus e Ele se voltará para nós. Suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3:22.